Nós estamos aqui para dar continuidade a esse período de estudos tão especial que aborda o valor da educação, a redenção e como a Igreja Adventista se organiza para fazer a missão da educação cristã através de suas escolas, através de sua literatura, através de todo o sistema que cuida do estudante, revelando a ele a Cristo, revelando a ele a mensagem da salvação. Nós estamos já na terceira lição desse trimestre, que envolve os meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, estudando em profundidade o tema da educação em todo o sistema das nossas igrejas e das instituições ao redor do mundo, o que é muito interessante. E hoje a gente está reunido com um grupo de amigos, gente muito especial, que tem uma vida dedicada à educação. Tem uma vida voltada para formar o aluno, para revelar a ele o plano da redenção. Eu quero falar para vocês quem são esses amigos. Aqui ao meu lado, o Dr. Fabiano Silva. O Dr. Fabiano Silva é o diretor do Departamento de Educação à Distância, do UNASP, o mais recente nesse grupo que está aqui. E uma honra estar participando nesse momento com você, Dr. Fabiano. Ao seu lado, o pastor Ivan Góes. É o diretor de educação para o estado de São Paulo, compreendendo aí quase 80 escolas e um grande sistema nesse estado. Uma alegria estar participando junto com você, pastor Ivan. Amém. Ao seu lado, o pastor Antônio Marcos, o diretor do UNASP, campus Engenheiro Coelho, também com uma trajetória de dedicação à educação, hoje cuidando aí de mais de 1.000 alunos residentes, fora todos os demais, que ultrapassa 5.000 estudantes aqui no campus. Ao meu lado, o pastor Dr. Douglas Menslin, é o diretor do UNASP Campus São Paulo, a escola que deu origem a todo o sistema UNASP, vamos dizer assim, em 1915, e contribuiu com a formação de tanta gente já nesse mais de um século, né, pastor Douglas? Verdade. Legal estarmos juntos. Bom. E Dr. Afonso Cardoso, o diretor do UNASP Campus Hortolândia. Já serviu em outros campi e hoje dirige a instituição que mais de 70 anos, agora chegando a 71 anos, celebrando esses dias, com tanta história e com tanta contribuição na formação de pessoas, né? Na formação e no preparo de uma educação cristã de qualidade e que aponta para a redenção. Nós vamos mostrar um pouquinho para vocês do UNASP, dessa instituição que hoje está representada aqui por seus líderes da União Central, que compreende o estado de São Paulo, uma área administrativa com suas escolas. E nós vamos passar um vídeo para vocês e na volta a gente começa o estudo que envolve a lição desta semana, terceira semana de outubro. Vamos ver um pouquinho do UNASP. Cada diploma emitido pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo leva uma marca mundial de ensino, onde a tradição centenária em educação forma milhares de alunos. Hoje, o UNASP Campus São Paulo é uma das únicas áreas verdes do Capão Redondo, zona sul da cidade. Já o campus Engenheiro Coelho está longe dos centros urbanos, rodeado por fazendas e muitas árvores. E o nosso campus Hortolândia, mesmo localizado na zona metropolitana, possui em seu território muita área verde. Nossa preocupação está presente nos detalhes, por isso, seguimos um cardápio balanceado. Das mais de 6.500 refeições servidas diariamente, grande parte delas é de procedência orgânica e artesanal, cultivada dentro das próprias dependências dos campi. Para as atividades físicas, oferecemos complexos esportivos, com pista de atletismo, campos de futebol, quadras poliesportivas, ginásios cobertos, piscinas e academias equipadas e monitoradas. As salas de aula e os laboratórios possuem tecnologia para dar condições ideais ao aprendizado. Nossas bibliotecas dispõem de um acervo com mais de 300.000 exemplares em um espaço confortável. Além disso, temos vários auditórios bem equipados que sediam aulas, fóruns, congressos, atividades acadêmicas e culturais. Como centro universitário, acreditamos que a educação transformadora é aquela que repartimos. Por isso, aqui, o aluno tem a oportunidade de se envolver em diversos projetos missionários e assistenciais. São diversos programas de extensão, que vão de feiras de saúde pontuais a projeto de longa duração junto às comunidades carentes. A arte também é um ponto forte.
Contamos com diversos grupos musicais, orquestras e bandas, além de produções audiovisuais, programas de TV e curtas-metragens, que são produzidos mês a mês pelos alunos e colaboradores. É nos princípios cristãos que estão nossas raízes. Em nossos campi, cada sala, cada momento de reflexão e ação de serviço à comunidade é um convite ao relacionamento com Deus. Trabalhamos para que nossos valores sejam preservados e nossos alunos experienciem nossa filosofia cristã. É assim que promovemos a educação, de maneira integral e restauradora, preparando nossos alunos para serem cidadãos competentes e comprometidos com a sociedade e com Deus. Quando entendemos que o conhecimento é troca e constante construção, então o diploma torna-se mais do que um carimbo. Os alunos que receberam de nossas mãos um diploma são provas vivas de que é preciso e possível construir um futuro melhor. Pois cada diploma emitido pelo NASP é um voto de confiança na capacidade de transformação por meio da educação. A gente pôde ver um pouco da nossa instituição e agora vamos começar o estudo da lição sobre a lei de Deus e a educação. E para começarmos a tocar no tema bíblico, eu quero pedir ao pastor Ivan que faça uma oração e convide a presença do Espírito no estudo que vamos fazer. Tá bem, pastor. Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelas tuas misericórdias. Muito obrigado porque a educação e a redenção, elas sempre caminham juntas. Muito obrigado também porque nós estamos estudando esta semana. Nos abençoe, nos dê sabedoria agora que vamos tratar o tema da lei, a lei como professor. Seja com cada um de nós, nos dê a unção em Jesus, é que clamamos. Amém. Amém. Quando a gente fala temer a Deus, a palavra temer talvez indique uma sensação de medo, uma sensação de excesso de submissão ou de restrição. E quando a gente pensa em lei, da mesma maneira, ela muitas vezes remete a nossa ideia para algo de restrição, para algo que pode punir, algum tipo de sentido negativo. Qual é a relação entre lei, temor a Deus? Como será que as pessoas enxergam a conexão entre isso? A gente gostaria de ouvir um pouco de algumas opiniões e depois poder discutir um pouco mais profundamente no texto bíblico do assunto desta semana. Vamos ouvir a opinião de algumas pessoas. Eu acredito que seja a submissão a ele e à vontade dele, mas não por medo, e sim por decisão e por respeito a quem ele é. Para mim, temer a Deus é entender as regras dele e saber as consequências com que desobedecer ou obedecer trazem para você. Temer a Deus, para mim, se resume na palavra obediência, e uma obediência que não vem por medo, mas por amor daquele que nos amou primeiro, porque quando eu olho para a cruz de Cristo é impossível não querer obedecer a esse Deus. Esses dias eu estava procurando meu óculos e eu descobri que ele estava na minha cara. E aí eu concluo que eu não sei de nada, e Deus sabe de tudo e ele é inteligente. Então temer a Deus é obedecer a ele porque a gente sabe que ele sabe das coisas, eu não sei de nada. Temer a Deus para mim é amar, porque quando você ama, você respeita. E é um respeito com muito mais qualidade, muito mais intensidade e muito mais verdade. Bom, temer a Deus para mim é saber que existe um Criador que está acima de tudo e que eu sei que Ele tem controle de tudo. E que eu confiando nele, que Ele pode fazer as coisas para mim, eu tenho a certeza de que Ele está tomando conta da minha vida. Então eu temo a Deus porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu dependo dEle porque eu sei que Ele faz o melhor para mim. Por isso que eu deixo as minhas angústias, preocupações, calamidades por Ele. Porque eu temo a Ele. Porque eu confio que Ele faz o melhor na vida de todo mundo, inclusive na minha. Então temer a Deus é confiar de que Deus está cuidando de tudo. Mesmo que a gente não vê, mesmo na dificuldade, mesmo no caos, eu sei que tem alguém cuidando de mim. Por isso que eu temo a Deus. E eu acho que o temor de Deus é isso, confiança e amor no Pai. As opiniões são contraditórias, muitas vezes difíceis de se achar um termo específico, pastor Douglas. Não é fácil você explicar a função da lei. Na sua perspectiva, no estudo referente ao dia de domingo dessa terceira lição, o que temer a Deus e obedecer à lei de Deus tem a ver com educação? Olha, eu vejo 3 palavras básicas nessa pergunta que está no contexto da lição que nós estudamos. Temer a Deus, obedecer e o que isso tem a ver com educação.
O princípio divino sempre foi no sentido de orientação. Quando Deus reuniu o povo lá no deserto, e a nossa lição fala de Deuteronômio capítulo 31, do texto que Deus fala através de Moisés para o povo, no sentido de que era necessário que os pais transmitissem os conhecimentos de Deus para que seus filhos aprendessem enquanto eles estivessem vivos. Veja que interessante essa situação. A necessidade do exemplo, não só de uma lei escrita, não só de uma lei marcada para ser lida de vez em quando, mas era a vivência prática dos conceitos que Deus passou para aquela primeira geração que estava entrando na Terra Prometida, que deveria perdurar de geração em geração. A gente percebe que no decorrer dos anos, muitos daqueles pais não permaneceram neste propósito divino. E, infelizmente, colheram lá na frente alguns resultados não tão favoráveis assim. E aí entra o princípio da educação. O processo da educação é um processo contínuo. E eu gostei demais de um texto citado aqui na lição de domingo, quando coloca assim: Deus foi intencional na maneira de comunicar sua lei a Israel. Ele tomou todas as providências para que as pessoas das primeiras gerações ou das últimas tivessem o conhecimento e pudessem vivenciar isto. Daí, a primeira palavrinha que eu chamei como atenção, temer, não parte do princípio do medo, mas parte do princípio do respeito, do reconhecimento de quem é Deus. E eu faço aqui uma pontezinha antes de terminar minha fala aqui, com Apocalipse. Quando nós vamos lá para as mensagens, as 3 mensagens angélicas, o texto é quase igual. Temei a Deus e dai-lhe glória. No mesmo sentido, ninguém dá glória ou reconhece a grandeza de alguém com medo. Perfeito. Ele dá glória com respeito. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Sem dúvida. Que você tocou, pastor Douglas, de diferenciar ou de achar uma maneira de explorar o sentido do temor. Temor como reconhecimento. Quando você conhece a grandeza, a magnitude, o conhecimento, os atributos desse Deus. E o porquê Deus deixou essa lei para o seu povo. Porque Deus não deixou esse estatuto, esse código de normas e de regras para interesse pessoal dele como Deus, mas para salvar, para proteger a própria humanidade, a sua própria criatura. A expressão do amor de Deus. A expressão do amor de Deus. Agora, só aproveitando, pastor, veja, quando a gente pensa lá no Éden como a primeira escola, 2 alunos na primeira escola. E veja que logo quando se afastaram, e uma aluna se afastou logo da instrução do professor, ela já foi para a recuperação. Não foi assim que aconteceu? E logo veio o primeiro sentimento foi o sentimento de medo, e não foi de respeito com aquilo que foi ensinado para os 2 alunos. E eu até aproveito e veja que uma aluna influenciou o outro aluno, né? E acabou acontecendo o que nós estamos aqui. Olha, toda essa pandemia, nós estamos preocupados. Eu engordei na pandemia, foi por causa daquela aluna. Foi, não foi? Foi por causa daquela aluna. Então, veja só, o primeiro sentimento quando você se afasta daquilo que Deus instrui é medo. E não temor. Isso, no sentido bíblico. Exatamente. O temor é o respeito. Isso. Mas o temor, ele deveria reconhecer a lei que tinha sido claramente expressa para eles. No sentido do seu valor. Tema, valorize, reconheça, porque vai ser bom para você. Vai evitar alguns de engordar na pandemia, não é? Se a gente pudesse voltar na história, a lei fazia um sentido, mantinha as coisas em ordem e revelava o seu Criador. Claro. Não é? É maravilhoso estudar a função da lei na educação, muito importante. Mas vamos avançar um pouquinho. E se alguém quiser contribuir, interagir nas nossas participações, fiquem à vontade. Doutor Fabiano, virando do estudo de domingo para segunda-feira, quais preparativos Moisés fez antes da morte, com preocupações especiais de preservação da lei e deste legado que ela proporciona? É interessante e eu acho que
vai desenrolando bem com base nisso que nós estávamos conversando, né? E que o pastor Douglas colocou muito bem, dessa necessidade de nós entendermos que nós temos que temer a Deus, honrá-lo, né, por respeito e não esse temor de julgamento, né? E a lição de segunda-feira, ela faz um paralelo que eu acho muito interessante, que é quase paradoxal, né? Porque ela traz uma referência do livro de Deuteronômio, que é a reescritura da lei, e do livro de Romanos, que a gente sabe que fala sobre graça, né? E aí é curioso como o autor faz isso, e eu tive a curiosidade de buscar um pouquinho sobre essa descrição de Deuteronômio e aqui de Romanos. E é interessante que a palavra que Moisés usa naquele contexto de chamar o povo, se preparando para a sua morte, dessa transição, a palavra que ele usa para o testemunho relacionado à lei é um substantivo, lá no hebraico. E substantivo a gente sabe que serve para dar nome às coisas, não é? Então ele se refere à lei como um objeto, como um parâmetro de julgamento, que era a perspectiva do povo de Israel para a lei. Mas quando a gente vem para o Novo Testamento, e aqui na descrição de Paulo em Romanos, a palavra que ele usa agora para esse testemunho, se referindo à lei, não é mais um substantivo. Ele usa a palavra martireu, do grego, que é um verbo que indica uma ação. E ele faz alusão a essa ação agora sendo realizada por Cristo. Então, esse testemunho da lei, ele perde aquela perspectiva de julgamento, de juízo, e ele ganha uma perspectiva de uma ação. Ou seja, eu tenho agora alguém que está me representando no julgamento. Eu não estou mais simplesmente, puramente sendo julgado pela lei. Mas a lei, ela está agora, eu tenho um representante no juízo, né, que é Jesus, que desenvolve a ação de me representar. Então é interessante que essa transição da perspectiva da lei e do testemunho, do Antigo para o Novo Testamento, ele nos remete à cruz, né? O que Cristo fez ali? Cristo, ele mostrou na sua vida e na sua morte e ressurreição que nós não mais temos a lei como acusadora, mas nós temos agora a Cristo como um representante que pela lei nos salva, nos redime. Então para mim foi assim uma lição fenomenal dessa transição que faz do Antigo para o Novo Testamento. Fico pensando, professor Marti, professor Fernando, colegas, a lei, ela é uma expressão do caráter de Deus, né? E a exigência que a lei faz, nós não poderíamos cumprir. Esse é o papel que Jesus fez na cruz do Calvário, né? Livrando-nos do problema do pecado, né? Já não há mais nenhuma condenação, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei, ela não foi posta em função do pecado. A lei existe desde eternamente, como o próprio caráter de Deus. Exatamente. Então, na condição de pecador, nenhum ser humano, com sua falibilidade, consegue atingir a norma. Então, talvez por isso a lei tenha, para muita gente, um peso excessivo. Porque, de fato, é impossível atingi-la em sua perfeição. Mas não é essa dificuldade de se chegar à perfeição que também deve ser uma desculpa de não se mover na direção de seguir a lei, de ver a beleza que ela é, ou o caminho que ela aponta, porque ela aponta para um caminho de felicidade e não de restrição. É controverso às vezes, porque a gente pensa na lei como restrição. A natureza humana quer liberdade para o ímpeto, mas nem sempre é bom para si, o que agora dificulta, né? Exatamente. Imagine um precipício sem uma cerca. Às vezes, se você coloca uma cerca à beira de um precipício, a tendência é, estão cerceando. Mas é exatamente o contrário, né? A cerca, ela nos ajuda como proteção. Então, a lei, ela não é cerceamento, ela é proteção para a gente. Então, se nós olharmos a lei como proteção, a gente vive mais e vive melhor. E aí entra o papel do professor e da educação, em passar para a criança, passar para o jovem, esse sentimento de lei como proteção e não como punição. Isso. E a educação tem esse papel, mostrar o processo de restauração e não de condenação. E o papel do educador é exatamente a semelhança daquilo que o pai faz, né? A repreensão por amor, o cuidado, o chamar pelo cuidado, né?
Mas é um assunto controverso, porque para todos nós, qual é o elemento mais complexo de lidar na educação? Não é a avaliação? A avaliação é um setor ou é uma faceta difícil, porque a avaliação demonstra onde a gente não vai bem. Por exemplo, todos nós somos aqui uma mistura de líder, hoje, educacional, de professor que somos ou já fomos. Então, como instituição, por exemplo, o Ministério da Educação vem nos avaliar. Ele tem uma régua, e essa régua de parâmetros, que é a lei, que tem, no caso, para o Brasil, né, das diretrizes curriculares, as diretrizes dos cursos, etc. Ela diz, olha, você precisa isso. Então, quando vem o avaliador, ele mostra onde você não foi bem. Ou o professor, quando apresenta o exame, depois ele traz a avaliação. Enfim, é um tema complexo, né? Mas aí como fazer isso ser positivo, eu acho que é a grande ciência, né? A gente entra no paradigma da avaliação em sala de aula, né? Porque a avaliação, e aí está na perspectiva do professor, não é, do educador, ela é um instrumento de verificação situacional. Ela não é um instrumento de prestação de contas. Né? Então, a avaliação ela serve para ver a condição do estudante, para que haja uma intervenção de melhoramento dele, e não uma prestação de contas. Né? Então, a lei nos ensina que ela é essa avaliação natural para um direcionamento, para um crescimento, e não necessariamente uma prestação de contas, né? Um juízo. Verdade. Doutor Afonso. Pois não. Indo para terça-feira... No nosso guia de estudo? No nosso guia de estudos, a gente tem um texto de referência em Josué. Sim. A minha pergunta é como esses princípios do texto que está em Josué se aplicam na compreensão da lei? Olha, a noção que a gente tem hoje de sucesso na sociedade, no senso comum, é que sucesso é resultado da capacidade humana. Então, por exemplo, o indivíduo tem sucesso porque ele foi autodisciplinado, mente brilhante, um talento extraordinário. E aí a gente faz a imagem do sucesso como alguém que tem e exibe bens de consumo, por exemplo. No caso do verso que você fez referência, que o guia apresenta, ele fala de sucesso. Ele fala assim para Josué: você vai ser bem-sucedido. Mas qual era a condição de ser bem-sucedido? Não era a capacidade brilhante de liderança de Josué. Era a capacidade ou o esforço para obedecer à lei. Então, veja só, Deus fala ali para Josué: Josué, aqui está o livro da lei de Moisés. Esforça-te para guardar tudo o que está escrito nela, para que sejas bem-sucedido. Então, o sucesso aqui está em obedecer à lei de Deus. E a gente conhece a história de Josué, que ele foi um sucesso, então, na condução do povo para a terra prometida. No que concerne à educação, veja só, esse exemplo de Josué. O maior sucesso que nós queremos ter enquanto humanos é estar no mar de vidro. E ali no mar de vidro estão aqueles que fizeram o quê? Amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Então, salvar é igual, o pastor Douglas fez referência aqui, a redimir. Então, educar é redimir, salvar é redimir. Então, o aspecto do sucesso pela obediência à lei de Deus deve estar no centro da educação. E tirar esse peso do aluno de que o sucesso vai ser ele conseguir bens, ele vai conseguir carro, vai conseguir casa. Isso não é exatamente a orientação bíblica, mas a orientação bíblica é depender de Deus. Eu lembro que teve um atleta, não vou dizer o nome dele aqui, mas ele foi uma vez, é brasileiro, foi uma vez eleito o melhor do mundo num esporte, e ele dedicou aquele prêmio a Cristo. E a imprensa caiu em cima dele dizendo: mas não pode, e cadê seu esforço?
seu sacrifício, você ficar treinando depois dos outros? E ele falou assim, esse esforço foi porque Cristo me deu saúde. Então acho que é um exemplo bonito de que a gente deve sempre reconhecer a dependência de Deus. Aí está o verdadeiro sucesso na educação. Doutor Afonso, você me fez lembrar, no exemplo de um esportista, de uma outra situação que me veio à mente também, atrelada ao excesso de ambição pela conquista, em substituição ao excesso de, o que seria o ideal, de ambição pela obediência, né? Então, muitas vezes os atletas, pela ambição da conquista, burlam as leis. Doping, para poder obter um benefício ou um mérito, uma vantagem, um recorde, alguma coisa, que ele não consegue, então ele quebra a lei. Em busca, nós tivemos, por exemplo, um ciclista que teve todos os seus recordes cassados, teve que devolver os patrocínios, porque a conquista excessiva, burlando leis, em algum momento tem um preço. A lei não pode ser alterada. Se ela for alterada, ela destrói o valor de todas as coisas que estão atreladas àquela competição, àquela vida, àquele negócio, o que quer que seja. Mas o ímpeto e a ambição, muitas vezes, tendem a atropelar, porque quer encurtar ou quer ter um benefício antes do tempo, antes da hora, antes do esforço a ser pago. Como é importante a gente refletir corretamente. É interessante essa relação, porque na comunidade religiosa o que se tem muito é exatamente isso. Olha, a graça me salva, eu não preciso fazer mais nada. Em outras palavras, olha, para que eu preciso treinar para conquistar se eu posso dar um jeitinho para chegar no mesmo resultado? Então, a graça, ela não exclui a obediência. Pelo contrário, né? A gente obedece exatamente por causa da graça. Então, não dá para dar jeitinho para chegar ao pódio. Ou você treina e corre na regra do jogo, porque dá o jeitinho, mais cedo ou mais tarde, o ciclista, é o caso que você disse. Veja, passaram-se anos, aí tomaram os títulos, patrocínios dele. Por quê? Porque ele achou que podia dar o jeitinho. Não é isso em relação ao que o Pai dos Céus pede para a gente. Né? E eu vejo aqui, pastor, que nós temos duas coisas interessantes também, e aí resgata a fala do pastor Douglas, né? Que essa preocupação em atender a lei é uma preocupação por amor. Eu amo a Deus de tal forma que eu busco fazer a vontade dele, não como lei, mas por cuidado, por zelo, por amor. Né? E todos nós, perdão, pastor, todos nós buscamos um prêmio e aí o cuidado de Deus. Não tem só um vencedor. Todos nós podemos ser vencedores. Né? E um dado interessante ainda nesse exemplo dado, todos esses competidores possuem ao seu lado um treinador. E o treinador coerente, ele vai fazer com que o seu atleta caminhe sobre determinadas regras de tempo, de cuidado pessoal, de saúde, de aprimoramento. Se o atleta ouvir o treinador e seguir as orientações do treinador, ele vai ser um campeão na sua modalidade. Normalmente, quando se burla o sistema para tentar outros tipos de conquistas, é porque ele não seguiu a orientação do treinador. Não foi o treinador que pediu para ele ficar até de madrugada e não treinar, ficar nas baladas, Não, para ele se alimentar bem foi o que o treinador disse. Né? Eu fiquei pensando numa frase aqui, nós queremos ser sucesso. E para acalmar o nosso coração, nós somos sucesso. Só que nós somos sucesso em Cristo. Então a obediência à lei não é para ser salvo. Exato. Eu obedeço à lei porque estou salvo. Isso. A obediência deve fazer parte, porque ela é uma expressão de alguém agradecido, de alguém que reconhece a vitória já garantida, já foi garantida para nós, nós já somos sucesso. Exato. Eu queria sublinhar isto, né, que nós somos salvos para a obediência, né? Então, a obediência é sempre uma expressão de gratidão, porque Jesus já nos salvou, né? Perfeito. A lei é um professor, como o guia desta semana
essa frase que ele usou como título, a lei é um professor. Porque ele ensina o caminho do sucesso. Se a gente pensar como educadores, nosso grupo aqui, representando uma instituição, representando uma região do país, a lei, a regra, é para ensinar você a ter êxito, resolver um problema, a ter estabilidade numa equação, a evitar um problema. A lei tem um sentido de ensino, de cuidado. Mostrar. E ela tem, inerente à sua existência, uma promessa de prosperidade. Porque a lei que expressa o caráter de Deus, ela é uma expressão de beleza, de perfeição. Ela é a expressão de um universo infinito em magnitude, na natureza. Aonde você procurar entender Deus e sua criação, você vai ver beleza, crescimento, um reino que se expande. Então a lei tem uma promessa, inclusive, de prosperidade, de êxito. Eu gostaria que você falasse, pastor Antônio Marcos, sobre a promessa, sobre os benefícios que estão na lei. O que a lei nos ensina sobre obediência? O que se espera, ou qual é a promessa que se tem desta submissão? Primeiro, pastor Martin, eu queria grifar, lembrar de que a lei, nós já dissemos aqui que é a expressão do caráter de Deus, né? E o caráter de Deus é amor, mas a lei são os princípios divinos para uma vida completa e equilibrada, mas não ilesa de problemas, não ilesa de adversidades. É certo afirmarmos de que os cumpridores da lei de Deus, eles vão ter muitos benefícios, grandes benefícios. Os obedientes à lei de Deus têm paz interior. São pessoas que possuem força moral. Olha que benefício você possuir força moral diante dos relacionamentos, diante da sua família, no lugar onde você trabalha. A obediência aos princípios de Deus traz isso para todos nós. E eu acredito também que a obediência ao assim diz o Senhor, a obediência aos princípios que estão por trás de cada um dos mandamentos, também vão produzir prosperidade, inclusive prosperidade material e prosperidade temporal. Porém, no entanto, né, todavia, aqueles que são cumpridores da lei de Deus, aqueles que obedecem ou que estão nessa jornada de viver a vida que vale a pena ser vivida, né, a vida que segue os princípios da palavra de Deus, também tem problemas. Essas pessoas ficam doentes, são acometidas, inclusive, de enfermidades fatais, sofrem acidentes, perdem pessoas queridas. Então, a gente fica pensando, por que isso acontece? Se eu obedeço, se eu estou fazendo tudo certinho, né? Por que essas coisas acontecem comigo? Ou seja, nem sempre prosperam aqueles que nós estamos aqui denominando como cumpridores da lei de Deus. A lição nessa porção até faz a pergunta assim, olha, o que exatamente nós queremos dizer como prosperidade? Esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto. Então, eu pensei em refletir, em comentar o seguinte, olha, o que é prosperidade aos olhos de Deus? Nós falávamos de sucesso agora, né? O que é sucesso aos olhos de Deus? O que é grandeza aos olhos do Senhor? Então, eu pensei o seguinte, o alvo de Deus para nós, embora as pessoas que seguem os princípios da palavra do Senhor, os princípios da lei de Deus, ficam livres de uma série de problemas relacionais, problemas materiais, problemas temporais, é certo isso, mas podem ser acometidos de graves questões difíceis na vida. Mas eu penso o seguinte, o alvo de Deus para nós não é a prosperidade material, prosperidade temporal. O alvo de Deus para nós é a prosperidade espiritual. Por exemplo, quando você lê lá em Mateus
7 ou em Lucas 13, Lucas 9, verso 13. Aquele verso bem conhecido, diz assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. 3 verbos, né? Pedir, buscar, bater, dando uma ideia de sequência, de jornada, algo progressivo que você persegue ao longo da vida. Mas sabe o que eu descobri, estudando esse texto? O que Deus está dizendo aqui que é para a gente pedir, buscar e bater? Não são bênçãos temporais nem materiais. É o grande sucesso da vida de um cristão. É a grande prosperidade que não é por nós, é uma dádiva de Deus, né? Se os pais dão boas coisas aos filhos, quanto mais Deus vos dará boas dádivas. Mas Lucas diz assim: vos dará o Espírito Santo. Então, a prosperidade, você que conhece pessoas que vivem uma vida correta aos olhos de Deus, mas tiveram grandes problemas, ou vem pessoas assim que você olha e diz assim: misericórdia, esse ser humano. E como pode prosperar desta forma? É um pensamento equivocado do que é prosperar. Deus quer transformar o coração. E Ele garante essa prosperidade, né? Se pedir, buscar, você vai encontrar, você vai achar. Deus quer transformar o coração. O fruto do Espírito é a prosperidade, porque é isso que aponta para o céu. Eu diria, né? Assim, contribuindo, que a prosperidade, ela pode ser física também, pode ser material também. É ampla, né? É ampla. Agora, a principal é a espiritual. Então, Deus não é contra a pessoa ter boas condições de vida enquanto atravessa esse mundo, mas não pode olvidar ou esquecer a principal prosperidade, que é aquela que será eterna, né? Então, a prosperidade no sentido amplo abarca todos os aspectos da vida, né? E sabe por quê? Esse é o verdadeiro sentido. Porque todos nós sabemos. Claro, a gente tenta dar resposta para grandes perguntas que a vida dá. Perfeito. Mesmo andando com o Senhor, a gente sabe dar algumas respostas para a vida. Mas tem um dia, né? Tem um dia que a gente acorda e a pergunta é outra. E a gente não sabe aquela resposta. Por isso que quando a gente anda com o Senhor, pode-se mudar até as perguntas. Nós vamos saber continuar andando com o Senhor. Porque nem tudo é tão simples. A gente acorda, você está bem, mas daqui a pouco você acorda e não está bem. Hoje nós estamos conversando aqui. Pode ser que amanhã ou depois a gente entre numa situação de saúde complicada. E aí, vê quantas pessoas entubadas. Todo mundo sabe dar resposta quando tudo está fácil. Agora, e quando a vida muda a pergunta? Andar com o Senhor é que faz a diferença. Eu lembrei agora de uma situação que vivenciei há algum tempo, pastor, de um artigo que eu li, escrito por um pesquisador, o artigo era "Por que pessoas boas sofrem?", né? E ele fez uma pesquisa interessante sobre esse tema na Bíblia, né? E escreveu esse artigo e, curiosamente, alguns meses depois, ele descobriu que estava com câncer e em um período curto de tempo ele faleceu. E eu pude visitá-lo no hospital, né? E ele me falou: Fabiano, é interessante que isso me preparou para esse momento. Todo esse meu estudo me preparou para esse momento. Porque às vezes a gente não compreende os desígnios de Deus para a nossa vida. Mas Deus, Ele utiliza todas as situações que nós vivenciamos, e particularmente aqui quando nós estamos nos relacionando à lei, né, esses parâmetros de vida que Ele nos indica como um treinador, para que nós possamos viver numa perspectiva de uma vida futura. Sim. E não de uma vida temporal aqui, porque aqui pessoas boas podem sofrer, mas nós sabemos que aqui é o transitório. Bem, nós precisamos concluir o nosso estudo. Eu vou fazer uma pergunta ao pastor Ivan, mas não restritiva. Se alguém quiser também expressar uma opinião, os demais podem fazer. O contexto da minha pergunta é assim: neste ano em que estamos gravando este estudo, o ano de 2020, muitas vezes, e especialmente um episódio em nosso país, destacou um grande oficial de justiça, um desembargador, que não se submeteu à lei. Ele foi abordado por uma pessoa de menor
patente, né, de um nível hierárquico inferior, e ele não aceitou. Ele recebeu uma punição, ele rasgou a punição. Ele eliminou a lei por sua conveniência, não quis mudar a sua atitude. Qual foi o exemplo de Cristo com relação à lei? Olha, é interessante, né? Veja, Jesus é a patente das patentes, é o general dos generais. Se o general dos generais, ele não destruiu a lei, pelo contrário, ele cumpriu a lei, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Agora, eu faço uma relação muito importante que para nós, como educação adventista. Veja, a nossa rede, ela usa métodos, como qualquer outra rede educacional, métodos de aprendizagem. Mas a rede educacional adventista, ela tem um grande diferencial de qualquer outra rede. E isso é verdade. Nós temos o grande método, que é a modelagem. Para nós, o professor de matemática não é apenas professor de matemática. Ele não é apenas aquele que trabalha com conteúdo, ele é modelo. Então, para a nossa rede educacional, essa é a grande diferença. Ele tem que ser modelo. O monitor é modelo. Quem atende na secretaria, ele trabalha com modelagem. Por isso que nós não queremos qualquer um trabalhando de qualquer jeito, falando qualquer coisa. Por mais conteúdo que ele possa ter, por melhor que seja a sua titulação. O que importa para nós é, obviamente, a titulação, a competência acadêmica, mas modelagem. Modelo, o exemplo. Isso, porque nós vivemos por modelo. Hoje aqui em São Paulo nós temos, entre professores e funcionários, nós estamos chegando a 6.000 e poucos colaboradores com a gente. E nós esperamos que esses sejam modelos. Agora, olhe para a vida de Jesus. Jesus, ele foi o grande professor por modelo. Se ele cumpriu a lei, e todos os textos mostram que Jesus cumpriu a lei. Por exemplo, João 8 diz assim, que Jesus diz, eu faço o que agrada ao meu Pai. Então, se Jesus cumpriu a lei, nós, nem patente a gente tem, né? Nem a patente nós estamos. Se Jesus era o general, nossa, eu nem soldadinho, aventureiro, né? Dá para ser. E nós temos que cumprir a lei. Então, eu olho assim, o grande exemplo de Jesus é porque ele era modelo, a modelagem. Eu olho para ele, vejo o que ele fez e me espelho para poder seguir, assim como é também na escola. E é interessante essa sua fala, pastor Ivan, e você colocou isso de uma forma muito clara, que Jesus cumpriu a lei. E cumpriu por quê? Porque ele temia Deus, o Pai. Isso. Enquanto mas não Deus, medo, né? Mas não medo. Por amor, né? Por amor. Ele cumpriu porque, ao cumprir a lei, ele cumpriu um propósito, que era a salvação daqueles que estavam aqui, dependendo deste processo. Exatamente. Então, o princípio da salvação parte deste princípio de amor. Respeitar a lei, a orientação, as diretrizes divinas, não porque eu preciso fazer isso para alcançar alguma coisa, no aspecto meritório que nós já comentamos aqui, mas porque, ao fazer isto, eu estou temendo a Deus no princípio do amor. Perfeito. E isso faz a diferença na minha vida. A lei, ela acaba sendo uma derivação do caráter de Deus, que é amor. Né? Então, a lei deriva do amor para a proteção. Doutor Marcos, só uma palavrinha. O título do estudo é o professor, né? A lei como professor. Como professor. Então, a lei como professor visa salvar, né? Apontar para o Salvador. Esse é um papel importante do professor, como destacou o pastor Ivan, no sistema adventista. O professor, ele olha para o aluno, não exatamente como ele está sendo naquele momento, mas como ele poderá ser, assim como Jesus olha para nós, e nós, através de Cristo, seremos e estamos salvos. Né? Como professores, a gente ousa ser exemplos, mas a gente reconhece ser também um exemplo inacabado, buscando a restauração plena que Deus nos dará a todos na redenção, para onde toda a educação adventista trabalha, né? A educação que redime. E aí entra as palavras de Paulo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A diferença está aí. Nós seremos exemplos ou modelos, como você colocou, pastor, se nós seguirmos o exemplo de Cristo. Jesus é sempre a referência, né? E também
o elemento principal para que a gente cumpra nele as exigências da lei. Eu creio que nós temos que terminar, mas não poderia haver um momento melhor, porque tudo o que se disse nesse último minuto apontou para Cristo, aquele que obedeceu à lei, aquele que é o exemplo, aquele que é o objeto que a educação adventista destaca em todas as suas áreas de atuação, todos os níveis, dos pequenininhos, aquela educação que pode atuar para as pessoas de mais idade, da formação primária a um pós-doutorado, em todos os estágios e níveis. Cristo é o grande mestre, que cumpriu a lei, que serve para um propósito de ensino e que aponta ao Salvador. Foi um prazer estar juntos mais uma vez. Nós já convivemos cotidianamente, mas hoje, para estudar um pouco do texto bíblico, dos exemplos lá em Crônicas, Deuteronômios, e lembrar a Cristo, não é? Que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço e até a eternidade.